Olá para vocês, boa tarde. A gente está aí numa Manaus hoje, né? Um pouco fria. A gente não tem esse costume, né? Mas infelizmente a chuva de hoje, gente, ela estragou muita coisa na nossa capital. Hoje, nesse momento, muitas pessoas estão passando por dificuldades. A gente está trazendo essa cobertura completa, né? Dessa situação que está ocorrendo no portal Manaus, que você pode conferir. Aqui no nosso portal Convergente, hoje, nós vamos tratar de política, aquele que atua no ponto em comum, né? E a gente vai já entrar ao vivo com o cientista político, professor, advogado, é muita coisa, né, esse cara, que é o advogado Elson Ribeiro. Ele que vai estar com a gente falando sobre a situação da eleição do município de Quari. Ele é um homem muito respeitado, tive assim a honra de conhecê-lo pessoalmente, né? Trabalhou numa instituição de ensino no qual também trabalhei. E para falar sobre a nossa realidade regional, local de política, então o convite hoje foi para ele aceitou. Então, enquanto o professor tá chegando com a gente aqui nessa live, a gente vai mandando um beijo, um alô para as pessoas que estão entrando aqui no Convergente, aquele que atua no ponto em comum da política, que é Sudilane, a Keise. Oi, Keise, como é que você tá? Que saudade, né? A gente tá aqui com esse novo portal e eu gostaria que você deixasse aqui pra gente a sua opinião. A gente está trabalhando tantas matérias autorais, fazendo uma cobertura sobre a situação dos municípios aqui do estado, né? Então, vale a pena a gente ter um feedback por aqui dos nossos seguidores. E você, que sempre que está com a gente, acompanhando as nossas lives. Então, um beijo também pro Daniel, que está com a gente. A Letícia, que está acompanhando aqui a gente do Portal Manaus. E aqui o professor Elson Ribeiro já está por aqui. Vou ver se eu consigo convidá-lo. Bora ver aqui. Tá aqui. Vou conseguir convidar o professor. Professor, a solicitação para o senhor. Lembrando que ele é advogado, cientista político e vai estar conversando com a gente sobre situação eleitoral. Aqui já estamos ao vivo. Ele está só ajeitando agora a telinha do telefone. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bom? Estou tentando ajeitar aqui um pouquinho, tá? Peço só... Sem problema. Eu estou super feliz que a gente entrou em contato, a redação aqui do Portal Convergente entrou em contato com o senhor e o senhor aceitou, né, falar com a gente. Satisfação é uma minha. Referência no nosso estado, né? Não poderia ter sido um convidado melhor. Eu diria que a bondade tua, né? A bondade pura tua. Deixa eu só tentar colocar aqui um... Deixa eu ver se eu consigo colocar um suporte aqui. Não, sem problema. Eu acho que... O que você acha? Tá bom assim? Tá ótimo. Olha, as pessoas já estão... As pessoas estão confirmando o que eu falei, hein? Carol Braz está aqui. Parabéns pela qualidade de entrevista e pela escolha do entrevistado. Olha, querido Elson. Olha só, então, a Carol Braz é defensora pública, é uma referência em questões de inclusão social de mulheres e ela simpatiza comigo. É isso, aí fica fácil, né? O elogio. Essa é a questão. E a Carol vai estar aí com a gente também, eu tenho certeza, né? Já dá se confirma aí, hein, Carol? Que eu tô vendo que você tá movimentadíssima aí, falando sobre o direito das mulheres, e é isso aí. Sim. E o Portal eu sou fã dela, querer... viu? Eu tô vendo aí o Orlando César também, tem um pessoal, né? Tem sim. A Letícia que falou assim, olha, o professor vai conceder uma entrevista primeiro com o Convergente. Aí eu disse, olha, Manaus, fica no aguardo aí. Letícia é uma pessoa muito amável. Daniel Zavascki, advogado. Olha, pessoal aqui de alto nível, viu? Alto nível. Lorena Borges, nossa, muita gente. Muita gente. E você que está nos acompanhando, isso aí é teu prestígio, Érica. Curte o nosso Convergente, né? Envia para sua lista de transmissão, porque esse portal está trazendo diferencial quando se fala em política aqui no estado. Para a gente começar, professor Elson, a gente vai trazer uma matéria que o Convergente publicou
no dia 19 de abril. E a matéria dizia assim, ó, TCE deve definir sobre novas eleições em Quari. E aí, com isso, a gente foi trazendo outras matérias, fazendo a cobertura, né? Dessa situação sobre o TCE. Aí o TCE, no TSE, dia 22... né? TSE. TSE. Dia 22, falou assim, marca julgamento que pode definir novas eleições em Quari para o dia 29. E nisso, o Convergente, ele foi publicando, acompanhando, né? E aí, o TCE, aí ele diz assim, pede explicação sobre algumas situações que foram acontecendo em Quari, referente às gestões passadas. E aí a gente vai se deparar com os últimos desdobramentos aqui, onde confirma o Tribunal Regional Eleitoral que Quari terá novas eleições. Sim. E aí várias outras matérias a gente foi publicando. Eu gostaria que o senhor começasse a explicar para a gente a situação de Quari. A gente teve no ano passado eleição municipal para prefeito e aí a gente hoje se depara assim com essa questão excepcional. E a gente está falando do tempo de pandemia, de uma série de coisas que a gente já tinha complicações no ano passado e um medo de não acontecer as eleições, lembra? Sim. Aí eu vou deixar para o senhor, que é o especialista, cientista político, conversar um pouco com a gente. Veja bem, Érica, a situação de Quari, ela é sui generis, e aí ela mostra também, Érica, o quanto o direito... Se eu perguntar para você, Érica, 2 mais 2 é igual a... Você vai me responder 4. A pessoa lá no Japão vai responder 4. A pessoa na Lua vai responder 4. Estão todas certas. O direito não é assim. O direito é interpretativo. A nossa Constituição, ela permite a reeleição uma vez. E ela entende que o mesmo núcleo familiar, pai e filho, avô e pai, só pode ser reeleito para cargos do executivo. Quais são os cargos do executivo? Prefeito dos municípios, governador dos estados e presidente da República. Só pode ser reeleito. Vamos pegar o passado. Presidente Fernando Henrique foi eleito, foi reeleito, o filho dele não poderia concorrer ao 3º mandato, que é considerado mesmo núcleo familiar. Tudo bem até aí? Entendi. Vamos para o caso de Quari. Adail Pinheiro, o pai, foi eleito prefeito de Quari. Quando que ele foi eleito? Lá em 2012. Ele assumiu em 2013. Veja bem, vejam os webnautas que nos acompanham. Aí ele ficou 2013 governando Quari, 2014 governando Quari. O que ocorre? Adail Pinheiro, o pai, é cassado. Novas eleições. Para quê? Para complementar o mandato lá de Quari. Ele foi eleito por 4 anos, ele foi cassado. Novas eleições. Vamos a novas eleições. Lá, nessas novas eleições, foi eleito o Raimundo Magalhães. Não tem nada a ver com o Adail pai, e nem com o Adail filho. Foi eleito o Raimundo Magalhães para completar os 2 anos que faltavam. Até aí tá tranquilo, Érica? Tá, sim. Então, Raimundo Magalhães completou 2014 e 2015. Aí, nova eleição. Quem é eleito? Adail Filho. Opa! Foi homologado tudo direitinho. Adail Filho. Governou 4 anos. Novas eleições, ele concorre novamente. Qual foi o posicionamento do juiz singular lá de Quari? Ele deferiu a candidatura do Adail Filho, porque ele entendeu que antes tinha sido o Raimundo Magalhães, porque o pai foi cassado. Entendeu? Raimundo Magalhães governou os 2 últimos anos. Ele, Adail Filho, governou os 4 e o juiz da vara eleitoral da comarca de Quari entendeu que seria o 2º mandato. Pode.
aí ele homologou a candidatura de Adair Filho. Adair Filho vai, ganha as eleições, só que parte de juristas entendem que, ainda que o pai dele, Adair Pinheiro pai, tivesse governado 2 anos, ele foi eleito para governar 4. Então, tanto faz ele governar 2, 1 ou 3, ele foi eleito para governar 4. Quem o sucedesse do núcleo familiar já estaria no segundo mandato. E aí, a coligação, uma das coligações lá de Coari, alguns advogados ingressaram com uma ação. Esta ação foi parar no Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Amazonas, e o Tribunal Regional Eleitoral entendeu, seguindo uma jurisprudência, aí é que vai as interpretações, aí que eu falo que o direito não é 2 mais 2, 4. O direito é interpretativo, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que Adair Filho, ao concorrer em 2016, ele já estava no segundo mandato do núcleo familiar, mesmo que os 2 últimos anos tivessem sido de governo Raimundo Magalhães. Entendeu? Então, quando a candidatura dele foi homologada, o juiz singular de Coari entendeu que ele estaria concorrendo ao segundo mandato. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não, é o terceiro mandato do núcleo familiar. E, de acordo com a jurisprudência, que é consolidada, tá, Érica? No TSE, Tribunal Superior Eleitoral, esta postura seria caracterizada como terceiro mandato, não pode. Aí, o Tribunal Superior Eleitoral anuiu, concordou com a decisão local do Amazonas, do Tribunal Regional Eleitoral, e anulou o nome de Adair das eleições, alegando que seria terceiro mandato do núcleo familiar. Novas eleições, eu acredito que até agosto, mais ou menos, novas eleições lá em Coari, não podendo nenhum filho do candidato Adair concorrer às eleições, porque é considerado núcleo familiar. A grande dificuldade aí, Érica, é que uma eleição custa muito caro para o erário, né? Eu diria que esta decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela já era antiga, mas não foi assim. É por isso que o direito ele permite interpretações, e às vezes essas interpretações acabam onerando o próprio Estado, né? Porque não era assim que o Tribunal Superior Eleitoral entendia. O Tribunal Superior Eleitoral entendia diferente do juiz monocrático lá de Coari, que permitiu, houve as eleições, o nome dele foi homologado, e depois lá na Corte Superior falou não. E aí o ministro Tarcísio Vieira agora bateu o martelo, negou o provimento do recurso. O que eu sei, agora isso aí são bastidores, tá, Érica? É que o núcleo familiar Adair Pinheiro parece que já está concordando, já viu que não vai além, não vai. Ainda caberia 2 recursos lá para o Tribunal Superior Eleitoral, mas eles já viram que não vai prosperar, porque a jurisprudência é consolidada. Eles já estão preparando uma nova eleição, né, com um candidato forte vindo da parte deles lá. É isso que eu sei de bastidor. Se vai ocorrer ou não, vamos ver o que vai acontecer. Isso é bastidores mesmo, porque a gente acompanhando ainda nessa semana que passou, o próprio Adair Filho, né, postou nas suas redes sociais, né, o retorno, eu voltarei. Um recado realmente, né, que iria recorrer, mas eu acredito que, como você está colocando, teve essas reuniões realmente, porque é um custo muito alto, né, tá entrando com esses tipos de ações, né? Muito alto.
E de uma forma ou de outra, eles têm que ter um plano B e um plano C. E aí a gente vai postar uma matéria aí falando a suposição de alguns nomes, né? De que viria realmente Sim. representar esse pleito. E olha, o clima esquentou em Quari, hein? O clima esquentou. Olha, Quari é uma cidade muito calorosa com essas situações políticas, né, professor? Você já foi em Quari? Não, eu nunca tive o privilégio de conhecer Quari. Eu conheço um pouco a história de Quari e eu te digo uma coisa, viu, Érica? O que Quari recebe de royalties, principalmente do petróleo, tranquilamente, eu diria que Quari teria condições de estar entre as cidades com o melhor IDH do mundo, não é do Brasil, não, entendeu? Se você pegar os royalties que ela recebe e dividir isso per capita, nossa, seria bem interessante, né? Esta pandemia, Érica, esta pandemia nos desnudou o interior do estado. É inadmissível que de 62 municípios no Amazonas, só Manaus, só um tenha quarto de UTI. Isso é inadmissível. Tem municípios que recebem muitos royalties, muito dinheiro. Onde é que vai esse dinheiro? Isso é delicado. Eu acho que isso a população deve exercer a sua cidadania. E a cidadania, Érica, não se exerce apenas digitando o número lá e cruzando os braços posteriormente. É importante um acompanhamento a posteriori, porque é uma fortuna que uma cidade às vezes recebe e a prefeitura nem sempre destina os recursos para o bem da população, de fato, né? E eu vou explorar isso com o senhor que é cientista político, porque quando a gente pensa na ciência, a gente pensa na política, a política ela é exercida, né, de uma forma muito contrária ao que de fato ela deveria ser. E isso a gente sabe que se deve à questão da precariedade da educação, do conhecimento. Sim. A gente ia ter uma tarde toda para falar sobre isso. Mas dentro da sua percepção como um cientista político e com esse momento tão excepcional que a gente está vivendo, como que hoje o senhor percebe uma situação como essa? Porque o que me chama a atenção, eu não tenho uma formação na área do direito, minha especialidade é em outras áreas. Mas, assim, um pouco de leitura, e eu vou explorar isso, é entender como que chega a uma situação, como a gente está agora, de que foi prorrogado. Porque eu penso assim, se houve essa interpretação, por que não foi colocado isso logo, né, de contra o momento, nas eleições passadas, entendeu? Sim. Porque isso tudo é dinheiro desperdiçado do uma eleição, né? Perfeito. Tem uma eleição como essa que vai ter, quem é que está pagando por isso, né? Nós, então, o Estado. Como é que... Exatamente. Sim. Como é que a gente chega num momento como esse? Por que chegou a uma situação como essa? Veja bem, é o que eu tentei explicar, não sei se eu fui exitoso. O juiz singular homologou a candidatura. Como você bem coloca, antes mesmo das eleições, o Ministério Público Eleitoral poderia ter indeferido, baseado nessa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Poderia ter ocorrido. Não ocorreu, né? Aí ocorreram as eleições, como em todo o Brasil, no dia certo, lá em novembro. E o que ocorreu? Adair Filho foi reeleito. Foi reeleito, é bom que se diga, eu não estou aqui, Érica, entrando no mérito que qual é o melhor ou o pior candidato. Isso aí eu deixo com os coarienses e eu espero que eles escolham o melhor para eles, né? Ele foi eleito com quase 60% dos votos válidos, muitos votos, teve 59%. O segundo colocado, Robson Tiradentes, teve 24% dos votos, né? Então, ele foi eleito com uma margem ampla de votos. É bom lembrar, Érica, que Quari, como todos os municípios do Amazonas, com exceção de Manaus, só tem um turno. Por quê? Para que haja 2 turnos, o município tem que ter mais de 200 mil eleitores. Quari não chega a esse montante. Nenhuma cidade do Amazonas, com exceção de Manaus, tem segundo turno. Mas, ainda que houvesse segundo turno, é bom lembrar que mesmo nas capitais, mesmo nas cidades onde há o segundo turno, se alguém... E aí eu vou dar um exemplo histórico, você vai lembrar
as pessoas vão lembrar. Se alguém tiver 50% dos votos mais um, acaba o segundo turno. O presidente Fernando Henrique Cardoso, quando concorreu à sucessão do Itamar Franco, ele foi eleito no primeiro turno. Por quê? Ele teve mais de 50% dos votos. Ele foi candidato à reeleição, de novo, reeleito em primeiro turno, porque teve mais de 50% dos votos. Então, sempre que alguém tiver mais de 50% dos votos, não haverá segundo turno. Lá em Coari, ainda que não haja essa possibilidade de segundo turno, porque o número de eleitores lá é inferior a 200 mil eleitores, o Adair Filho teve 60% dos votos já no primeiro turno. Teve, na eleição, né? Lá só tem um turno. Teve muitos votos. Agora, a gente pode refletir num outro aspecto também. Se você pegar a última eleição lá de Coari, você vai ver o seguinte, você vai comprovar, Érica, o desgaste da democracia representativa. Sabe por quê? Se você pegar a abstenção, pessoas que não foram votar, somar, já que o voto é obrigatório, né? Os que foram votar, mas falaram, não vou votar em ninguém, anularam ou votaram em branco, Érica, chega a 25% do eleitorado. É muita gente, é um quarto. E isso é uma realidade que está acontecendo em todo o Brasil, né? Perfeito. Um número de pessoas que estão votando em branco, né, que estão se abstendo de votar, está muito grande. E, inclusive, sim, né? Não posso afirmar, mas acompanhando agora alguns indicadores de pesquisa sendo realizados em termos de percentual de presidência, a gente tem aí um número muito grande de pessoas que dizem o seguinte, eu não sei. Até nesse momento, eu não sei em quem votar. E esses indecisos que os políticos, eles focam, né? Essas pessoas. Perfeito, Érica. Perfeito. Daí, Érica, a importância de que nós sejamos criteriosos em nossas escolhas. Tem que ter cuidado com o canto da sereia, né? Aquele que vem com um discurso afável e tal. É bom dar uma olhada no histórico do sujeito, o que ele fez. Ele já foi vereador? Ele fez o quê? Ele já foi deputado estadual? Quais foram as propostas dele quando ele era deputado federal? E quando ele foi senador? É importante nós darmos uma olhada no histórico do cidadão. É importante. Tem uma pessoa que falou assim, o Cepinho, não sei quem tá como Cepinho aqui, ele diz assim, boa tarde. Hoje, o sumido vice-governador Carlos Almeida deu uma entrevista para uma rádio local e afirmou que não participa da quadrilha e nem é cúmplice. Seu grande erro é não dizer nomes. As pessoas já estão se pronunciando sobre a situação aqui de Manaus. Porque, querendo ou não, tudo é um emaranhado, né? Com certeza, tem ligações, né? As pessoas estão participando aqui. Deixa eu ver aqui onde... tá aqui, ó. Portilho... Isso, é esse. Adenilson, e ele está falando o seguinte, mestre, estive em Coari, realizando minhas pesquisas públicas, e é surpreendente que a grande maioria dos cidadãos sabiam disso e se posicionavam, porém com receio de represálias. O Portilho colocou aqui pra gente. É interessante a gente colocar a fala das pessoas que elas estão participando, né? E aí eu agradeço imensamente, as pessoas estão participando. E aí a gente já está falando sobre a questão do eleitorado, né? Ele falou que teve lá, as pessoas já sabiam que ia ter uma nova eleição, mas não se posicionam com receio de represálias. É delicado. Veja bem, o Brasil tem cerca de 5.600 cidades, 5.600 municípios, né? O que ocorre em Coari ocorre em muitos municípios brasileiros. O quê? O que é? Às vezes, um prefeito, ele age de forma paternalista, ele nem melhora a situação, porque se você pegar, vamos ver o IDH da cidade de Coari, baseado no que ela recebe. Nenhuma cidade do Amazonas tem um IDH altíssimo, como mereceria, de acordo com o que ela recebe, né? E aí, às vezes, prefeitos em várias cidades, eles são aquelas pessoas que fazem carícias, pagam uma continha aqui,
dão um pão ali, dão um cala-boca. E isso acaba ganhando parte da população, né? A população acaba votando como se fosse uma dívida, como uma gratidão, né? E aí isso ocorre em muitas cidades brasileiras. E aí essas pessoas, elas acabam criando feudos políticos, sabe, Érica? Elas acabam... E aí quem elas indicarem é o eleito, a cidade vira um verdadeiro curral eleitoral. Isso ocorre em muitos municípios. Eu acho que isso já responde, em parte, o que eu ia lhe perguntar, né? Se é saudável a gente ter uma situação como essa em Coari, de uma eleição onde a gente vê um núcleo familiar envolvido, né? No âmbito político. A gente vê que são vários membros da família na Câmara Municipal, na Assembleia, sim, né? Já representando como prefeitos. E essa situação também, que eu gostaria que o senhor falasse, é a questão das reeleições. A gente está vivendo uma situação no Brasil que a gente vê que não é válido uma reeleição. Porque às vezes as pessoas dizem assim, 4 anos foi pouco. 4 anos, você pare um filho, ele já vai até para a escola, 4 anos. Né? Um menino casar um curumim, né? E aí, como que em 4 anos você não consegue fazer uma coisa pelo país? Então, assim, o senhor fala um pouco para a gente sobre a sua percepção como cientista político nessa situação? Tá, Érica, veja bem, eu sou professor universitário e eu sempre falo para os meus alunos que um dos defeitos da nossa sociedade, eu me incluo nisso também, você, todo mundo, é que, por vezes, Érica, nós queremos universalizar os nossos gostos. Então, por exemplo, eu considero que eu tenho muito bom gosto por ser botafoguense. Então, eu quero que todos sejam botafoguenses, mas não é por aí, né? Ou o sujeito é do garantido e ele acha que quem não é garantido não presta. A gente tem a tendência de universalizar a nossa vontade. A democracia, ela exige, Érica, um respeito ao diverso, a uma tolerância, respeito às escolhas da população. Eu, particularmente, acredito que a reeleição gera feudos, tal qual você, tal qual a tua crítica, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a população ela tem que ser ouvida. Se ela acha, se a população pensa que vale a pena reconduzir o João, vamos respeitar a população. Eu penso muito assim, ainda que eu discorde. Eu vejo que uma das características da república, que difere da monarquia, a monarquia... Vê aí, as pessoas brincam. A rainha Elizabeth é imortal, ela já enterrou vários, né? Ela continua. A república ela é vitalícia. A monarquia é vitalícia. A república não, ela demanda uma oxigenação. Eu, particularmente, não sou muito simpático a reeleições. Sabia que eu admiro muito o resultado das eleições no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul, nunca não ocorreu ainda de um governador ser reeleito. Eles sempre elegem um novo. Eu acho isso interessante do ponto de vista de oxigenar a política, né? Mas é previsto legalmente, a nossa Constituição prevê a possibilidade de reeleição, inclusive prevê, eu acreditaria que o próprio parlamento poderia ser oxigenado bem mais, mas um vereador, um deputado estadual, um deputado federal e um senador, eles podem se reeleger infinitamente, não tem limites, né? Isso é a regra do jogo. E a regra do jogo, o Brasil não é um único, outros países adotam isso também, a regra do jogo permite a reeleição, uma reeleição, né? Eu acredito que cabe à população escolher. E lá em Coari, o que eu vejo é um certo fascínio pelo núcleo Adail Pinheiro. E a gente pode ver isso como... Olha só que interessante, Érica. Há 3 anos atrás, nós tivemos eleição para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Aqui na Assembleia Legislativa,
Quem foi o deputado, a deputada mais votada? Doutora Maiara, que vem lá de Coari, filha do Adail. Ela teve uma votação que eu fiquei espantado, eu confesso com você. Ela teve mais de 50 mil votos. Que história é essa? O segundo colocado teve quase a metade dos votos dela, quer dizer, um pouquinho mais, mas a diferença foi abissal, né? Ela que nunca tinha sido candidata, ela vem, você vê que o poderio político do ex-prefeito Adail Pai, lá em Coari e nos municípios, é imenso, a ponto de tornar a filha dele a deputada estadual mais votada. E aí, Érica, eu sinto muito, ainda que você, o webnauta que nos acompanha, não tenha votado, não seja de Coari, não tenha votado na deputada Maiara, ela representa 50 mil pessoas, ela foi a mais votada. Então, você vê que é algo enraizado lá em Coari. O que tem que fazer para mudar isso? Eu não sei nem se tem que mudar. Se você me perguntar a minha opinião pessoal, eu diria que sim, mas pessoalmente também eu respeito e muito a decisão da população. Isso é a democracia, né? Então, eu acho que quanto mais cultura, mais estudo tiver, haverá uma tendência de enaltecer ídolos bem menor. Quanto menos cultura você tiver e quanto mais dependência você tiver, aí você vai idolatrar pessoas. Não tem a menor dúvida. E isso a gente vê visivelmente nas condições dos municípios do estado do Amazonas, porque o isolamento sociogeográfico e econômico é muito grande. Imenso. É muito grande. A questão... Internet, a gente fala sobre investimento no turismo, não tem nem caixas eletrônicos muitas vezes nos municípios, né? E quando tem é precário. Então, assim, a rotatividade, o acesso à informação, por conta de que a gente tem uma especificidade geográfica muito complicada no nosso estado, que para chegar lá ou né, ir motor, ou a gente vai como, né? Vai de barco, vai agora nos jatos. Então, isso traz um distanciamento diferente em outras cidades, outros estados, onde o fluxo, né? A entrada ela é por carro. Perfeito. Então, as pessoas elas conseguem ter uma dimensão maior. Eu lembro que quando as pessoas chegam de outros municípios aqui em Manaus, tem a capital. Manaus é a capital. E as pessoas ainda não viajaram nem para outros estados. E já tem Manaus como uma capital extremamente desenvolvida. Quem já teve a oportunidade de viajar para outros estados, né? A gente vê que Manaus ainda está muito atrás em termos de desenvolvimento, né? As coisas aqui ainda estão muito complicadas. Então, acho que isso também responde em parte. O senhor, como cientista político, o senhor vê uma mudança de comportamento do eleitorado amazonense? Olha, qual é a mudança que o senhor consegue identificar? Tá. Veja bem, volto a salientar, eu respeito e muito a decisão do eleitor, né? Ainda que eu até brinco quando as pessoas querem pedir o meu apoio político, eu digo, olha, eu não dou muita sorte não, porque normalmente os meus candidatos perdem, né? Então, eu vejo que para que haja um refino dessa escolha, né? Para que haja uma escolha criteriosa, a gente vai ter que ter muita educação, muita transparência. Eu estou vendo aqui o Adenilson se manifestando, e ele diz que, às vezes, essas alianças que são feitas, concordo com o Adenilson, é para manter a fidelidade de um emprego, um emprego comissionado. Isso aí no interior isso é muito forte, né? E aí, enquanto nós não tornarmos as nossas escolhas eleitorais personalíssimas, não, eu vou votar no Zé Perequeté porque ele é o mais bonito. Não, meu amigo, você está tornando uma escolha personalíssima, né? Eu vou votar na Maria Perequeté porque ela é do Botafogo. Você está tornando uma escolha personalíssima. Enquanto nós não votarmos em projetos, Érica, vai demorar. E aí, eu sinto muito, mas eu custo a crer que exista outro sistema que não seja democrático
para preponderar. Então, a gente vai ter que conviver com isso e, voltando ao que você questionou, ir lapidando a nossa democracia a cada eleição, tentando separar o joio do trigo, tentando não cair no belo conto da sereia, daquele que promete muito antes das eleições e, posteriormente, vira as costas, dá uma banana para o eleitor. Isso faz parte do exercício da cidadania e esse exercício tem que ser cotidiano, Érica, e não apenas na hora de digitar os números. É interessante o que o senhor colocou, que é a realidade realmente dos municípios. Uma grande parte dos nossos municípios aqui do estado do Amazonas, as pessoas elas não têm emprego. Não é nem subemprego que elas têm, é uma coisa muito complicada. E os empregos disponíveis são em prefeituras, né? São nos órgãos públicos, muito, e as famílias elas sustentam os seus parentes, os seus familiares com isso. Aquele que não tem esse privilégio de entrar nesses grupos políticos, eles vão trabalhar e passar muita dificuldade mesmo. E essa é uma especificidade aqui que a gente vê muito forte nos municípios do estado do Amazonas e não é diferente em Quari. Não, gera uma dependência imensa. E eu digo mais, tem um outro webnauta que é advogado também, que está se manifestando, ele coloca assim, Hernandes Herculano, parabéns, Hernandes. Ele coloca assim, a plutocracia impera. Para o webnauta entender o que é a plutocracia, é o sistema de governo que governa aquele que tem o poderio econômico, o famoso faz-me rir, o din-din. Então, as eleições acabam sendo muito caras, e aí quem tem poder econômico acaba preponderando. E o que ocorre? Um município como Quari, vamos pegar Manaus, que eu tenho esse exemplo real, né? Um vereador aqui em Manaus poderia gastar até quase R$700 mil na campanha. Legalmente, tá, Érica? Eu pergunto do webnauta que está nos acompanhando. Quem tem R$700 mil para injetar numa eleição? E aí, caberia ao Ministério Público, acima de tudo, fiscalizar se ele gastou apenas os R$700 mil. Mas o que ocorre, e isso quanto mais você sai do núcleo da capital, se torna mais difícil. As eleições são caríssimas. Então, há uma injeção imensa de dinheiro, o que acaba tornando a nossa democracia quase que sinônimo de uma plutocracia, como bem salientou aí o Hernandes, né? A gente tem que ter cuidado com isso também. E eu acho, na situação de Quari, a gente falando sobre a situação que o senhor já deu aí um furo, né? Dizendo que eles já aceitaram a situação e estão buscando agora, né? Alguém do elo, né? Para poder vir compor essa nova possibilidade da nova eleição. Entender, por exemplo, como está a Câmara Municipal. E a gente vê que a Câmara Municipal, praticamente toda, né? Em apoio, né, à situação que já está em Quari. Inclusive, vamos lá? Quem está hoje na frente da prefeitura também faz parte do núcleo familiar, né? Então, é muito complicado essas eleições. A Dulce Menezes é a que está atual. Ela faz parte do grupo que apoia a Dail Pinheiro. Nas últimas eleições lá em Quari, olha só, você sabe quem foi a vereadora mais votada? O vereador mais votado do pleito, vou dar o nome, tá? Jeane de Paula Amaral Pinheiro. Foi do PP, partido da situação, partido do candidato Adail. Ela teve quase 5% dos votos do município. Eu não estou questionando a eleição da Jeane, não. Eu parabenizo, parabéns. Ela representa cerca de 2.000 pessoas lá em Quari. As pessoas são livres para votar em quem elas quiserem. Então, cabe o Ministério Público, cabe a nós verificarmos, está havendo injeção de dinheiro nisso? Isso é ilegal, né? O problema é comprovar essa injeção de dinheiro ilegal. Nem sempre o Ministério Público consegue ter acesso, nem sempre. E aí o discurso vai dizer não, foi tudo dentro da legalidade. Né? Quando a gente sabe que às vezes há dinheiro espalhado aí que não se sabe de onde. O André Pascal, que acompanha aqui nosso bate-papo, Érica, ele fala assim,
Como acreditar em uma reforma política quando os atuais legisladores são os mais interessados em manter o sistema do jeito que está? Concordo, André. Érica, é isso. Então, vai fazer parte, André e demais webnautas, para que haja uma reforma política, ela vai ter que passar pelo Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ano que vem, nós teremos a possibilidade de renovar a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado, já que vai ser eleito 1/3. 2 senadores já vão ficar lá. André, a escolha está aí nas nossas mãos, né? Vamos ver como é que vai se votar ano que vem. Então, e aí eu volto à plutocracia que o Hernandes abordou lá anteriormente, né? Então, às vezes esse poder econômico impera de fato, né? E fica difícil as mudanças, né? É muito complicado. O Portilho Adenilson ele falou assim: para fim de reforço a essa informação que saliento, mestre, somei 28 municípios. Em toda a situação é exatamente essa. Agora, Érica, veja bem, a informação de bastidor que eu te dei é fruto de notícias que chegaram aos meus ouvidos, né? Não, com certeza. Eu diria que enquanto houver a possibilidade recursal, isso é democrático, o candidato Adair Filho vai recorrer. O que chegou aos meus ouvidos é que o núcleo político, o grupo político deles, já estava pensando no plano B, de realmente não prosperar, né? Porque teria ainda dois recursos, mais ou menos, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Um agravo regimental, enfim. Então, caso não prospere, tudo indica que não prosperará. Por quê? Porque já há uma decisão reiterada, uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que essa eleição dele representaria a terceira eleição do mesmo grupo familiar, ainda que o Magalhães tenha substituído o pai dele, mas já tem esse entendimento. E aí, o que me falaram é que, veja bem, Adair Filho é eleito com 59%, quase 60% dos votos, e ele teve um vice, que foi o Keyton. Parece que o que me falaram é que eles iriam lançar o Keyton, estava na chapa com ele, entendeu? Sim. Isso pode. Eu acredito mesmo, né, a gente falando isso de bastidores, que é um nome mais cotado se ele realmente for seguir com a composição de muito próximo também, né, familiar ali dos objetivos dele no campo político, né? E o Keito também já teve à frente de secretarias, né? Então Sim. Ele ali é uma pessoa muito próxima do Adair Filho, do pai, né? De todas as pessoas ali. E eu acredito que realmente seja um nome a ser cotado. A gente sabe que agora, nesse momento, o que começa realmente a movimentar os bastidores e as tomadas de decisão deles é as pesquisas, né? A gente sabe disso, que eles devem estar fazendo pesquisa para estar vendo qual o nome que viria e a gente vai aí vendo os desdobramentos. Eu agradeço muito, assim, a sua participação. Acho que foi muito boa a sua fala. Eu acho que é importante a gente trazer esses tipos de olhares, né? Sempre respeitando o eleitor, mas também fazendo uma crítica, que é um debate, né? Fazendo uma crítica com o quadro atual, porque a gente vê que historicamente entra ano, sai ano, e as coisas elas não mudam tanto quanto a gente gostaria que elas mudassem ainda no século XXI. A gente vê que esse coronelismo, né? Essa força enraizada, né? Dessas famílias que estão à frente há muitos anos e que governam muitos anos o nosso Estado, elas permanecem, né? Verdade. Érica, olha, o bate-papo eu acho que tem que continuar. Esse nosso bate-papo serve, na verdade, para uma lapidação da nossa cidadania, né? Sim. E aí, Érica, nossa, muita gente, muitos amigos até acompanhando. Eu estou vendo aqui, olha, o procurador do município de Manaus, Marco Aurélio Choi, nosso presidentíssimo da OAB, está acompanhando. Eu sou fã do Choi, né? Elias Pedrosa, que trabalha, teu colega de reportagem, é um dos diretores lá, trabalha lá em direção no SBT. Muita gente aqui, muita gente bacana. Um abraço para todo mundo e reiterando que a gente está entrando em contato com a assessoria de vários desses que estão sendo citados,
para também vir falar com o Convergente. A gente está em um momento de um cenário político aqui muito conturbado no nosso estado do Amazonas, né? Laura Em Lucas, plena CPI da pandemia. Para a Sim. gente finalizando aí, deixa uma palhinha aí da sua análise política sobre essa CPI da pandemia. Olha, Laura Lucas, Juca Sêmen, é muita gente, viu? Até outros portais, Silvia Grijó, poetisa, Josiane Mendes, administradora, muitas pessoas participam. CPI da pandemia. Qualquer CPI. A CPI é um instrumento, Érica, previsto. Desde o século XIX já existem comissões parlamentares de inquérito lá na Europa. Na Inglaterra já existia. Então, é uma ferramenta institucional. Agora, mais uma vez, Érica, eu chamo a atenção do webnauta que nos prestigia nesse momento, para que tenha certeza e tenha cuidado com o uso político da CPI. CPI é uma vitrine fantástica, né? Se os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais, a CPI está sendo lá no Senado, exercitassem de forma vigorosa um dos seus objetivos, que é a fiscalização. Quando nós votamos num senador, num deputado federal, estadual, nós estamos votando em alguém para fiscalizar o poder executivo. Se eles trabalhassem de forma de raio-x, uma lupa, não precisaria a CPI. Então, a CPI ela vem para complementar, talvez, uma falha que houve. Olha, passou batido algum cenário, alguma ação, vamos lá. E a CPI da pandemia, eu adoraria, viu, Érica? Eu tenho certeza que o portal Convergente, quando fizer a retrospectiva de 2021, vocês vão fazer lá em dezembro, né? Eu tenho certeza, Érica, se for você vai falar, sabe o quê? Eu vou te dizer um assunto. Pessoas morrendo asfixiadas em janeiro, que ocorreu aqui em Manaus. O mundo vai falar disso. Então, eu adoraria, viu, Érica, que a CPI da pandemia desse uma resposta aos familiares. Aqui no Brasil já são 400 mil pessoas. Desse uma resposta. A nossa capital, que foi um epicentro, imagina, a nossa capital se tornou o epicentro da pandemia, em cenário tão assim, em situação tão difícil como a gente viveu, né? Sim. Então, eu adoraria que a CPI respondesse ao Ricardo Chaves, ao André Pascoal, ao Paulo Vitor Langebeck, a Gabriela Rocha, a Carla Torquato, o Douglas Monteiro, que estão nos prestigiando. Eu queria que a CPI desse uma resposta a essas pessoas que eu sei que exercem a cidadania no cotidiano, né? A Lorene, a Casey Ribeiro, adoraria. Essas pessoas gostariam de uma resposta, como boa parte da população necessitaria dessa resposta, Érica. E eu aproveito aqui e mando um grande abraço para os nossos grandes parceiros que falaram já sobre CPI aqui, que é o doutor Maurílio Maia, né? Ele que é o nosso parceiro, que está sempre no nosso debate político, e a doutora também Caroline Castelo Branco. São duas pessoas que estiveram aqui, falaram de uma forma muito didática sobre o que é essa pandemia, e a gente já fez aí uma entrevista com o senador Omar Aziz, também com Plínio Valério, e a gente está aguardando já as confirmações finais para a gente falar com o senador também, Eduardo Braga. Então, é importante a gente trazer a fala, ainda que eles não estejam atuantes na CPI, mas eles têm que também estar como qualquer cidadão, ainda mais como políticos representativos, acompanhando o desdobramento. Érica, assim que você tiver Maurílio Maia aqui, Carol Braz, que você citou, me fala que eu sou o primeiro a querer escutar, né? Estou vendo aqui a doutora Denise Coelho também. Eu escuto toda terça-feira a doutora Denise junto com a Fabiana Barroso. A gente está se organizando, doutor, para a gente fazer aqui mesmo no nosso Instagram o aplicativo com várias abas, que é para a gente fazer um debate com 2 a 3 pessoas. Isso já é convidado da gente, hein? Tamo eu juntos. agradeço a sua presença. A gente vai finalizando aqui. Um abraço, tá bom? Muito obrigada pela sua disposição. Essa live aqui ela vai gerar uma matéria. A gente vai mandar o link. Nós temos também o Instagram, o Facebook, o YouTube e o nosso site. É só você entrar, o convergente.com.br. Muito obrigada, professor. Érica, adorei bater esse papo contigo, né? Você é uma pessoa de extrema simpatia, além de ter conduzido de forma brilhante. Parabenizo
o portal O Convergente pelas escolhas de temas que vocês abordam, sempre dignos de parabéns, né? E eu quero agradecer muito a imenso número de pessoas que participaram, tá? Obrigado pelo prestígio de vocês também. Vou querer rever aí, eu acho que vai estar, fica no portal de vocês, né? Fica, vou mandar o link pro senhor do YouTube. Me manda o link, eu vou postar nas minhas redes tudo. sociais também. Olha, a Josevane Leal dizendo, Érica é 10, eu diria que a Érica é 1000. Parabéns aí para todo mundo. Obrigado, Érica. Tudo de bom. A gente que agradece. E aqui está aberto para o senhor, tá bom? Muito obrigada mesmo. Satisfação. Tudo de bom. Um beijão. Beijo também para você. E você não deixe de compartilhar essa live, que ela é super importante. Teve esse doutor aí maravilhoso, que é o cientista político respeitado, que está aqui no nosso coração no Convergente. Vem com a gente. Um abraço e um beijo para vocês.